Bora lá? No vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho, conversar sobre... Estou começando agora, vou criar meu primeiro infoproduto. Será que eu começo com low ticket ou será que eu começo com high ticket, tá? Explicando primeiro o que é um low ticket e o que é um high ticket. Low ticket são produtos de preço baixo, tá? E high ticket são produtos de preço alto, tá? Só traduzindo do inglês para português. Eu vou começar com uma paginazinha desse livro aqui, ó. A Ciência da Publicidade, livro muito bom, tá? Recomendo, tem 100 páginas, não terminei de ler ainda, estou na página 70, ou seja, faltam 30 páginas. E aqui no capítulo X11, é 7, né? 7, chamado Estratégia, ele traz uma coisa que eu vou ler aqui, que a gente vai começar a nossa discussão por isso, tá? Ó, ele fala, um fato bem conhecido é que os maiores lucros são obtidos a partir de um grande volume de lucros menores. Um preço que atrai somente, digamos, 10% do seu público multiplica o custo das suas vendas. Beleza? Ou seja, se você tem um preço que atrai poucas pessoas, provavelmente vai ser mais caro de vender, né? E aí ele continua aqui, ó. No entanto, em outros ramos, o preço alto não é importante, mas sim o lucro. Aí ele dá um exemplo, ó, como remédio para calos. Visto que o seu consumo é limitado, o fabricante precisa ter uma margem grande devido ao consumo reduzido. E aí ele traz isso aqui, que é o que eu acho que as pessoas esquecem muito na hora de, será que vai ser um low ticket? Será que vai ser um high ticket? Que é, a questão do preço é sempre uma parte muito importante na sua estratégia, tá? A questão do preço é sempre uma parte muito grande da estratégia. Na verdade, a frase é essa. Eu me equivoquei aqui na hora de ler, tá? E aí, o que a gente tem que pensar nisso? Grilo, começa num low ticket ou num high ticket? Cara, você tem público? Qual é o mercado que você está inserido? Essas são duas perguntas que você tem que se responder. Qual é o seu mercado endereçável? Como ele falou aqui do calo. Cara, se você está vendendo remédio para calo, provavelmente você vai ter menos gente. Então, você precisa ter uma margem maior, porque você vai vender pouco. Trazendo para um exemplo mais para o ramo do infoproduto você está num big nicho, exemplo, renda extra, saúde, relacionamento, ou você está numa coisa ultra nichada, exemplo, alguma coisa para agricultor. Quantos agricultores você conhece? Eu mesmo não conheço nenhum, então talvez você precise vender algo um pouco maior. Cara, a escolha do seu nicho e a escolha da precificação vai fazer total diferença no seu resultado. Total diferença. Óbvio que você não vai escolher um nicho que você não conhece nada, tá? Mas talvez eu mesmo já comecei, quando eu entrei no mercado digital, eu estava num nicho, estava eu e uma amiga minha, que eu fiz a coprodução dela, a gente estava num nicho que era um nicho muito pequenininho. A gente ensinava pessoas a passarem no mestrado público. Quantas pessoas no Brasil fazem mestrado? Quantas pessoas querem fazer mestrado e estão dispostas a passar no mestrado público? Era um nicho desse tamanhozinho. Então o que a gente tinha que fazer? Botar um preço lá no alto. Só que qual era o erro? É que as pessoas não tinham verba para pagar. A gente foi muito bem, todos os nossos produtos venderam, mas a gente nunca teve escala, porque era impossível. A gente tinha um problema estratégico. Porque a gente tinha que vender com um preço alto, só que o nosso público não estava disposto a pagar esse preço alto, não tinha dinheiro mesmo, por mais que eles vissem valor, eles não tinham dinheiro, então a gente vendia razoável, mas não tinha uma margem de lucro muito boa. Tá? Foi aí, hoje ela segue no projeto, segue muito bem o projeto, só que segue sozinho, mas para ter uma equipe, ter realmente uma empresa, não, o mercado não comporta esse tipo de coisa. Tá? Então, na hora de você escolher o seu nicho, escolher a sua estratégia, respondendo a pergunta, será que eu começo com low ticket ou será que eu começo com high ticket? Um preço baixo ou um preço alto? Se pergunte, eu consigo vender isso para muitas pessoas? Se você consegue vender para muitas pessoas, é a frase que está aqui, ó. Um fato bem conhecido que os maiores lucros são obtidos a partir de um grande volume de lucros menores. Hoje, eu gosto muito de dar esse exemplo, eu sempre dou para as pessoas. Tem a Ferrari e a Fiat. Tá? Quem vende no maior volume? A Fiat. Hoje a Fiat é dona da Ferrari.
é dona da Ferrari. Então aqui, se você tem a opção, tá, de escolher um e outro, talvez a escolha por vender em massa seja melhor. Um nicho que você possa vender para muitas pessoas, porque a venda vai ser mais fácil, porque você vai tirar a objeção do preço. Quando você bota, e se você está começando ainda agora e está entrando no mercado que talvez tenha muito concorrente, você não tem tanto nome assim, talvez seja melhor você começar por baixo, para você vender mais, entender o que seu público quer e a partir disso construir produtos melhores, construir a sua audiência, construir a sua marca e através da sua marca você vai conseguir vender produtos mais caros. Mas nunca deixar de vender os produtos menores. De novo, eu acabei até enviesando a sua escolha aqui e muita gente vai dizer ao contrário. Tá? Muita gente vai dizer ao contrário. Vai dizer que prefere começar pelo ticket mais alto porque a venda vender é difícil e é mais difícil vender para 500 pessoas do que vender para 10. Não sei. Qual é o seu nicho? Qual é o tamanho dele? Essa é a pergunta. Se eu estou num big nicho, se eu estou num mercado que eu consigo vender, eu começo no low ticket. Tá? Começo no ticket baixo. Não significa que vai ficar sempre assim, mas para entender o meu público, quanto mais venda eu tenho, mais dado eu tenho. Quanto mais dado eu tenho, melhor para eu tomar a decisão. Não significa que eu vou vender aquele produto sempre naquele preço, mas eu vou começar por ali. Tá? Eu nem tinha o intuito, na verdade, desse vídeo de chegar nessa resposta. Eu estou começando meu canal no YouTube agora, né? E eu uso isso muito como terapia para eu pensar nas coisas. E eu não tinha essa resposta até começar no vídeo. Eu sempre ficava na dúvida, cara, será que eu começo por um low ticket ou será que eu começo por um high? E talvez, na minha visão, de novo, né, cravado em pedra, se você discorda, comenta aqui, aproveita, inclusive dá um likezinho no vídeo se você está gostando, se você gosta de vídeos assim que eu estou realmente construindo meu pensamento enquanto eu converso aqui com você. Dá um like e se inscreve, me ajuda demais. Se você gosta de vídeos, aqui nesse canal eu falo muito sobre marketing, produtividade, gestão, publicidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder o próximo vídeo, acompanhando e falando comigo. Deixa seu feedback verdadeiro aqui. Cara, Márcio, legal, de repente você pensa antes e fala aqui depois, não chega na conclusão aqui com a gente. Você me diga aí se você está gostando, se prefere esse vídeo mais solto ou um vídeo mais certinho. Um vídeo antes desse que eu postei foi um vídeo mais roteirizado. E aí, dá uma assistida nele, eu vou deixar aqui no final do vídeo fazer isso. Deixar aqui no final e você compara um com o outro e depois me conta no vídeo que você tiver nos comentários qual que você gosta, tá? Mas pensando bem, então a minha escolha seria entender primeiro qual é o meu nicho. Se eu posso vender para muitas pessoas, eu não começaria com high ticket, começaria com low. Se eu não tenho um mercado tão grande, aí eu tenho que vender no high ticket, tenho que me posicionar para poder ter mais margem de lucro. Eu não vou vender em volume. Eu trataria assim, tá? Ele tem uma outra parte aqui que é muito interessante também, e é um dos pontos que eu até falei aqui de começar também, vou aproveitar e defender mais a minha ideia do low ticket, que ele fala: não podemos ir atrás de 1000 homens antes de descobrir como ganhar um. E aqui eu expando isso para como ganhar uns. No low ticket você consegue ter mais base de dados para entender quem é todo o seu público. Eu não acredito muito em uma pessoa. Eu acho que a gente precisa fazer isso para ter uma ideia, mas a nossa comunicação, em outro vídeo eu falo sobre isso aqui também no canal, a gente pode listar vários benefícios. Exemplo, eu tenho a panela da Polishop. Eu tenho lá a minha persona principal, mas eu tenho 2 benefícios, por exemplo, que é a panela, ela não gruda, beleza? Na verdade, esse é o benefício, só que eu tenho 2 ângulos diferentes. Se eu vender para uma dona de casa, e 2, se eu vender para o marombeiro. Se eu vender para o cara que está em dieta, para aquela pessoa que conta a caloria, eu falo, cara, você não precisa botar óleo. Ela não gruda, então não precisa botar óleo. E para a dona de casa, eu vou num outro ângulo, eu falo, cara, você não vai precisar ficar esfregando a sua panela, porque ela não gruda. Tá vendo que o benefício é o mesmo, mas o ângulo que eu olhei é diferente? E aí, quanto mais tem gente entrando no seu produto, mais você vai conhecendo alguns homens, que é essa frase que ele diz aqui, né? Então você tem base de dados
para tracionar mais. Então, assim, Grilo, começa pelo low ticket ou pelo high ticket? Finalizando o vídeo aqui. Se está num nicho que tem muita gente, começa pelo low, você vai testar mais, você vai poder conhecer mais as pessoas, você vai poder conversar com mais clientes em vez de leads. Estou no mercado que tem pouca gente, aí, cara, é melhor você já começar no high, porque começar vendendo pouco, começar vendendo baixo, depois aumentar o preço muito, as pessoas vão ter uma reticência muito maior, né? Vão ter reticência ficou ruim, né? Uma resistência, ficou uma resistência muito maior de, cara, eu já vi esse produto desse preço, agora eu tô vendo aquele, dificilmente vai dar certo. Beleza? É isso, cara, ó. Esse livro aqui é muito, muito, muito bom mesmo, tem muita coisa boa nele, eu vou falar mais, vou botar outros vídeos desse livro aqui, talvez eu vou fazer um resumão dele também. E obrigado por ter ficado até aqui, cara, e bora dar nossos pulos. Valeu!